Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Ela colocou 21 aí, né? É Gênesis 2, a partir do 18. É o sono. Gênesis 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do nosso bom Deus até o versículo 25. Gênesis 2, 18 a 25. O nosso tema de hoje, nós iremos estudar sobre casamento feliz. O que é isso? Casamento feliz, o que é isso? Para muitas pessoas não conseguem entender o que é um casamento feliz. Não sabe, não entende, não compreende. O que é isso, pastor? Existe casamento feliz? Existe casamento feliz, meus irmãos? Sim ou não? Existe? Existe. Alguns ficam assim, existe, mas só que não, né? Existe casamento feliz. E nós podemos experimentar isso em nossa casa, em nossa família. E nós vamos ver o plano do Senhor, nosso Deus, é esse, o casamento feliz. Então, Gênesis 2, 18 a 25, fala assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. Introduzindo a nossa mensagem de hoje, eu quero trazer um dado aqui de um site chamado noticias.gospelmais.com.br. Ele fez uma pesquisa que 67% dos evangélicos são casados. 67% dos evangélicos são casados. Até aí, nada de novo, certo? 67% dos evangélicos são casados. Então, é um grupo, da sua maioria esmagadora, de casais. 25% de taxa de divórcio entre evangélicos, católicos e pessoas sem religião. 25% é a taxa de divórcio entre evangélicos, católicos e pessoas sem religião. Na minha concepção, no meu pensamento, aqueles que estão na igreja deveriam se divorciar menos do que aqueles que não estão em igreja nenhuma ou do que pessoas sem religião. Mas, de acordo com essa pesquisa, o índice é igualitário.
tanto para pessoas evangélicas, tanto para católicos, ou quanto para pessoas sem religião. E a gente fica pensando, fala, mas calma aí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Por que que pessoas que valorizam tanto a família, tanto a princípios, têm se divorciado de forma igualitária às pessoas que não têm valores sobre a família? É certo que quem casa, no popular, né, de papel passado, né, de papel passado, de quem casa, né, pessoas que mesmo não têm religião, tem um princípio familiar muito aguçado, né, tem um princípio familiar mais ressaltado, porque ele casa, só o fato dele casar hoje em dia já mostra um princípio familiar que ele tem, o desejo de constituir família, porque já não mais precisa casar para ter relações sexuais, não precisa mais casar para ter companheiro, companheira, não precisa mais casar. No tempo que nós estamos vivendo, é essa a realidade. É essa a realidade. Mas, mesmo assim, olhando para essa concepção de casamento para aqueles que casam, muitos casam falando assim, eu vou casar, e se não der certo, eu separo. Simples assim. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. E pasmem, muitos têm separado, e casado novamente, e casado novamente, e casado novamente. É muito comum hoje você ver pessoas que já estão no terceiro ou quarto casamento. Coisa que antigamente isso era um negócio incabível. Que não se tinha concepção, não se pensava nisso. Pessoas que casam, se machucam, separam, casa com outro porque acha que o problema está no outro, e machuca, e é machucado, e sai desse relacionamento e casa com uma terceira, quarta pessoa, e assim vai, achando, porque a culpa sempre é do outro, né? A culpa é sempre do outro. É o outro que era muito ruim. Nunca é tua. E a grande demanda é parar para olhar para dentro de si, para que você consiga identificar. Muitas mulheres falam assim, eu tenho o dedo podre para achar a pessoa, né? Tenho o dedo podre. Você não tem dedo podre, você tem uma percepção errada, né, daquilo que é certo. E procurando em lugar errado também. É certo que é preciso olhar o padrão do Senhor para nossas vidas. Essa mesma pesquisa mostra que 41% dos evangélicos moram juntos com o parceiro antes do casamento. 41% dos evangélicos moraram junto ou tiveram as suas intimidades sexuais com o seu parceiro antes do casamento. É um número absurdo. Ou moraram junto ou tiveram as suas relações sexuais antes de casar. E isso é uma questão assim pesada para a gente olhar. Por que essas pessoas estão abrindo mão de concepções, de valores que foram estabelecidos não só na forma social de sermos igreja, de sermos povo do Senhor, mas de valores de compromisso, que é a relação sexual. Não é só prazer. Também foi feito para o prazer, mas mostra um compromisso, uma aliança, uma responsabilidade com o outro. 41% dos evangélicos. É um número muito assustador. Dos que casam, tiveram as suas relações. 88% dos não evangélicos moraram juntos com o parceiro antes do casamento. Ok. Aqui eu não me surpreendo. 88% dos não evangélicos que casaram,
ou moraram junto, ou tiveram suas intimidades antes do casamento. E aqui está normal. Não vejo algo assustador nesse dado. Mas os 41% é assustador. Mas se você for pensar que o dobro disso acontece no mundo lá fora. Uma minoria, apenas 12% não tiveram suas relações, suas intimidades antes do casamento. Mas também 34% dos evangélicos falaram contra morar juntos ou ter as suas relações sexuais antes do casamento. 34% só falaram mal. É algo também assustador. Sabe por que é assustador? É porque quando você está no mundo que tem uma prática pecaminosa e não se assusta mais, é sinal que você está doente. É sinal que você já está se conformando com as coisas. É sinal que nós já estamos nos acostumando com o errado. E não mais se assustando com eles. É quase falar assim, ser assaltado hoje é coisa normal. Não, normal. Não, tudo bem, é isso aí. Ver político roubando, não é normal. Não pode ser normal. Nunca pode ser normal. Coisa errada nunca pode estar sendo normatizada para nós ou por nós. O errado tem que sempre ser errado e sempre tem que nos assustar e nos incomodar. É sempre um espinho que deve estar nos incomodando, o errado. E por isso o apóstolo Paulo fala para nós não nos conformarmos com esse século, mas buscarmos uma renovação da nossa mente no Senhor Jesus. Porque uma geração doentia acaba adoecendo os seus, aqueles que estão no Senhor. E nós não podemos nos conformar com isso à nossa volta. O nosso tema, casamento feliz, o que é isso? Em primeiro lugar, eu quero ver o aspecto da aliança espiritual. É uma aliança espiritual. O casamento é entre duas pessoas do sexo oposto, perante o Senhor. O casamento é entre duas pessoas do sexo oposto perante o Senhor. Esse é um princípio que foi estabelecido no passado e que, biblicamente, nós não podemos, e eu vou olhar não pelo lado social, mas pelo lado da palavra, da Bíblia, abrir mão disso. E olha o que a Bíblia diz. Mateus 19, versículos 6 a 9. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repúdio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Quem uniu foi Deus. Deus que uniu homem e mulher. E por isso ele vai dizer, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. E é interessante que aqui não é uma recomendação. Não é assim um negócio, olha lá, né? Cuidado para você não fazer o que Deus fez, desfazer o que Deus fez. Não é essa a questão. Eu sei que existem muitos fatores no nosso tempo, como no passado, que a pessoa é violenta, a pessoa é de maltrato, a pessoa tem as suas ações. Ok, eu compreendo e a palavra de Deus sabe isso daqui. E no tanto que o Senhor já tinha
permitido que fosse dado carta de divórcio no passado, e aqui Jesus vai tratar de forma muito clara. E ele fala assim, olha, por que então Moisés permitiu dar carta de divórcio? E ele vai responder, por causa da dureza do vosso coração. O homem e a mulher têm dureza do coração. Tem dureza do coração. E essa dureza do coração vai nos influenciar no nosso relacionamento. Tanto com a nossa vida com Deus, quanto a nossa vida com o nosso relacionamento matrimonial e interpessoal com o outro. Seja esse outro da nossa casa, ou seja esse outro do nosso meio social que nós convivemos. A dureza do coração causa dano no homem e na mulher. Machuca homem e mulher. Fere homem e mulher. A dureza do coração pode, e muitas vezes causa marcas terríveis no coração desses. Mas algo que é importante nós destacarmos aqui, é que o casamento biblicamente o casamento é entre um homem e uma mulher. Ah, mas pastor, o mundo hoje tem tido várias composições de casamento. Ok, eu não estou falando do mundo hoje social, não é esse meu parâmetro. Meu parâmetro aqui é o parâmetro bíblico. O que a Bíblia nos ensina é isso. As práticas desse tempo, as práticas desse tempo, que para os cristãos não devem fazer parte de nós. Ok? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala assim, visto como pelo seu divino poder tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. O homem deve obedecer o que a palavra de Deus estabelece para nós. E a palavra de Deus é uma vacina para nós não cairmos no engano do tempo presente. Das formas do tempo presente de dizer, olha, isso é do passado. No passado era assim, hoje é diferente. Porque hoje nós temos uma nova forma de viver. Não. O Senhor nos deu a sua graça, o Senhor nos deu o seu poder, o Senhor nos deu a sua palavra para nós compreendermos e entender o que Ele tem de virtude para nós, de qualidade para nós, para que nós vivamos cada dia melhor. Cristo deve ser a coluna do nosso casamento. Cristo deve ser a estrutura de cada casamento, de cada vida, de cada pessoa que está disposta a viver no Senhor e para o Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, fala assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre o quê? A rocha, sobre Cristo. A nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa família tem que estar edificado sobre a rocha. Nós pensamos sempre sobre essa casa como uma pessoa indivíduo. Sim, é uma pessoa indivíduo, mas essa pessoa indivíduo, aqui a comparação dada é a família. Afinal de contas, a gente tem uma frase, né, tem um dito popular, fala que quem casa quer casa. Quem casa quer casa. E diga por sinal aqui, é a tua casa, não é o caso do pai, da tua mãe ou da sogra, é a tua casa. E ele continua, ele fala assim, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É muito triste quando nós vemos pessoas que se preparam tanto para o casamento,
para a festa do casamento, para o dia tão esperado, e contratam floristas, e contratam pessoas especializadas, e contratam buffets, e contratam grandes salões, e tem uma agenda apertada com provas e degustações, e buffets e tal, mas se prepara só na linha aqui do social, mas não se prepara na sua vida espiritual e sua vida intelectual para o casamento. Todo o investimento é gasto com a preparação, com a festividade, com os comes e bebes, né? Em agradar todos os convidados, que pode de alguma forma um ou outro ficar descontente ainda, né? Com todo o preparo, né? E a gente tentando agradar a todos, mas não agradamos a todos. Mas o melhor de tudo é se preparar espiritualmente com o que o Senhor Deus quer para cada um de nós no nosso casamento. Deus nos fez e nos une com a esposa, e a esposa com o marido, para que Deus seja o centro da nossa vida. A palavra de Deus como o centro de todas as coisas. Se preparar não é apenas comprar um apartamento para viver com sua esposa. Porque tem pessoas vivendo em lindas casas, em lindos apartamentos, todo mobiliado com o melhor, tudo, aquela cozinha de inox, de começo ao fim, né, a coisa mais linda, mas não vivendo em paz, vivendo em contendas e guerras dentro do lar. E um lar em guerra pode ser o mais bonito que for, pode ser o mais arrumado que for, é trágico, é horrível, é amargo. É melhor ter menos, viver em paz, do que ter muito e viver em guerra, em discórdia, em discussão sem fim. Veja só o que diz a palavra do Senhor Deus lá em Efésios capítulo 5, versículo 28. Fala para os maridos: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a própria esposa, a si mesmo se ama. E olha que interessante, há uma ordem muito clara e expressa, de forma muito contundente, que os maridos devem amar a sua esposa. Há muitos maridos amando muito o carro, amando muito o seu lazer, o seu trabalho, e amando muito pouco a sua esposa, cuidando muito pouco da sua esposa. Fico olhando algumas esposas assim, fica com inveja do carro, né? Fica inveja do carro. Se ele me tratasse tão bem como ele trata desse carro, não passa nenhum buraquinho, se estiver chovendo não sai da garagem, porque vai molhar o carro, porque vai sujar o carro, né? Tem que mandar fazer uma higienização nesse carro, mas olha a esposa toda lá, e não paga um salão de beleza para a mulher, né? Não dá uma recachutada na esposa, né? Preciso tal coisa, não preciso, não, mas o cheirinho no carro do carro não falta. Vai lavar o carro toda semana e fica horas alisando e passando o pano e cera, mas não se achega na esposa. Da mesma forma, a esposa, veja só, Tito 2, 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. As mulheres mais experientes, mais sábias, deveriam se achegar às mulheres jovens para ensinar essas a amarem ao marido e aos seus filhos, a ensinar valores, princípios. Não é só de ter e ser,
conquistar, mas de amar. Amar para que essas esposas, essas mulheres tenham um princípio claro de amor ao marido e aos filhos. Esposas, mulheres, filho não é um problema. Filho não é um problema. Filho não é a usurpação da sua carreira. Filho não é a usurpação do você. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres têm deixado de ter filhos por causa da sua carreira. Porque eu quero uma carreira, eu quero uma realização, eu quero um... Não. É certo que ter filho e educar filho vai ter que o casal abrir mão de alguma coisa, mas não é por algo fútil, não é por algo banal, não é por algo que não é divino, pelo contrário, é algo totalmente divino, totalmente abençoador, totalmente debaixo do plano do Senhor, nosso Deus, para cada um de nós. Afinal de contas, é para que as pessoas, o casal, tenha o seu filho e a sua filha e ensine e eduque a andar nos caminhos do Senhor. Esse é o propósito do Senhor, não é para usurpar a sua vida, mas é para te dar vida. É para te dar vida. Quer ver só como que isso é prova? Uma casa sem criança, geralmente é uma casa alegre ou uma casa mais triste? Geralmente ela é mais triste. Geralmente ela é mais triste. Eu lembro quando os meus moleques eram pequenos, né? Era sempre um dia de festa. Hoje já são mais tecnológicos, já não dá nem para ouvir eles tanto, né? Porque já estão grandinhos já. Mas os filhos, eles são bênção do Senhor. Ensinar que o valor não está em ter ou ser, mas em cumprir o plano de Deus para a vida da família. E assim essas mulheres, devem amar, essas mulheres devem amar o marido e os filhos. Mas pastor, a palavra a mulher por si mesma já ama. Ama, eu concordo, não discordo. A mulher tem uma facilidade de amar muito maior do que o marido. O marido ele é mais racional, via de regra. No entanto que alguns, ao deixar os filhos aqui, a gente tem que conversar com a mãe, não com o pai. Porque o pai fala, vai estar na igreja? Vai. Vai ter gente para cuidar? Vai. Então, tá bom, pode. Está liberado, pode ir. E a mãe fala, não, calma aí. O que vai acontecer lá? Vai dormir quando? Qual é a hora? Né? Quem vai estar cuidando? Ela vai ficar junto com quem? E tem uma dificuldade maior de deixar. Mas também é certo que, em muitas vezes, hoje as mulheres têm tido uma visão de mundo, o mundo tem colocado uma visão para as mulheres, das empoderadas, daquelas que não precisam mais de homem, ou de outra pessoa para se autorrealizar, para se realizar, mas ela tem a autorrealização, não na família, mas mais na sua vida profissional, no que ela pode ser e se tornar. E abandonado a maternidade. Abandonado a maternidade. Muitas mulheres têm abandonado a maternidade. E isso tem causado frustração no coração de muitas mulheres, porque tem deixado o plano de Deus. Casamento feliz, o que é isso? É uma aliança social. Uma aliança social. O aliança social quer dizer aqui que está ligado com o meio, o lugar, com a sociedade. Entre duas pessoas diante de testemunhas. Quando nós casamos não às escuras, às escondidas. Quando não temos dinheiro para fazer festa, fazemos então só o casamento civil.
mas mesmo no casamento civil, eu sou obrigado a levar testemunhas. E aí a gente escolhe um ou outro amigo, um parente, uma pessoa próxima, para que fosse lá no cartório para assinar junto comigo, lá no casamento. Para o casamento civil, nós chamamos isso. Abre um parênteses aqui, eu tenho um primo que tinha mudado para Portugal, deixou a namorada no Brasil, aí chegou lá, arrumou emprego, deu tudo certo, e ele liga para a namorada e fala assim, vamos casar, e você vem para cá, para Portugal, e a gente dá sequência no nosso casamento aqui, né? Aí ele fez uma procuração para o pai dele casar por ele lá no cartório, e aí a menina ia casada lá com ele, né? Mas sendo representada pelo pai. Ok, fez o... Porque não era o pai que estava lá, era o pai que estava lá, mas representando o filho, né? Não podia falar, agora pode beijar a noiva, né? Não pode, beijar a noiva vai ser quando ela chegar lá em Portugal, que ele estava lá. E casaram, estão juntos até hoje, graças a Deus, né? É bênção do Senhor. Mas isso é um caso de casamento com testemunha também, com pessoas testemunhando o fato. É certo que a sociedade tem que ver aqueles que estão vivendo em paz, porque em paz seguimos servindo o Senhor Jesus Cristo em nosso casamento. Mas você sabe o que fica ressaltado na sociedade? E o que é mostrado na sociedade é aquele casal que briga, é aquele casal que o marido bate na esposa, e a esposa também bate no marido, e a esposa também bate no marido. Eu lembro lá na minha infância, tinha um casal próximo de casa, que a esposa não baixava a bola para o marido, não. Pelo contrário, quem batia era a esposa que batia no marido. Tinha que chamar a polícia para salvar o marido, porque esse estava levando bordoada da esposa. E aí era um problema sério, porque essa mulher tinha uns parentes que eram da polícia. E aí sempre esse cara se dava mal, se dava muito, muito mais mal ainda, né? Muito mais mal ainda. E é interessante a gente pensar que muitas das vezes quem faz barulho e quem se mostra é aquela família que não está dando certo, que está com problema. E as famílias que estão em paz acabam se escondendo, acabam vivendo numa vida mais isolada, fechada, e não mostra, ou até não só isolada, fechada, mas em uma sociedade, mas não mostra o bem que o casamento faz. E o casamento faz. Mateus capítulo 19, versículo 5, fala assim, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornarão-se os dois uma só carne. Esse rito é encontrado em toda a sociedade. Após o casamento surge uma nova família. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é que nós estamos falando de duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas, que têm os seus costumes e as suas formas de viver. E elas devem se unir em uma só carne, em uma sociedade. Casamento feliz, o que é isso também, em terceiro lugar, é uma aliança sexual. É uma aliança sexual. O sexo faz parte do casamento. O sexo não é o casamento, e o casamento não se resume ao sexo. Mas o sexo faz parte do casamento. E aí os maridos já dão um sorriso, né? Opa! Né? Os maridos já dão um sorriso. Faz parte do casamento, pastor? Opa! Né? Escuta aí, né, esposas. É isso, faz parte do casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união de corpos faz parte do casamento, mas não é o casamento por si só. 1 Coríntios 6,16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. A relação sexual é muito mais do que uma questão de prazer, mas de união. É de união. Essa união
é dada também pela relação sexual. Diz se entrega e entrega-se. Por isso, é importantíssimo compreender que ao você ter relação sexual com a pessoa, você está se unindo com ela. E não apenas tendo prazer com ela como o mundo dá afora. É isso. É isso que o apóstolo Paulo está exortando aos homens a não viver, não ter e não conceber relação sexual com as prostitutas. Ou até mesmo com as sacerdotisas sexuais que tinham nos templos. Mulheres para cultuar aos deuses com a relação sexual de uma forma religiosa também. Mulheres que eram separadas justamente para isso. Para degradar o corpo, para destruir o corpo. E aí você vai ver, por isso você vai ver o Eros, Deus da sexualidade. Meus amados, isso que é uma questão muito importante, porque a sociedade de hoje tem vivido uma sexualidade fútil. Uma sexualidade banal. Tendo uma vida sexual sem compromisso, sem a verdadeira razão de uma união, mas apenas pelo bel prazer, pela forma do prazer. Mas a Bíblia não é contra o prazer do sexo, é contra o prazer do sexo fora do casamento. O sexo não é o pecado. O pecado é quando esse sexo é realizado. E isso nós devemos ter clareza na nossa mente, porque muitos entram como no casamento achando e considerando que o sexo é pecado, porque sempre ouviu que o sexo é pecado, e aí vai ter relação sexual com o marido ou com a esposa achando que é pecado. Olha a cabeça disso, como que isso gera um bloqueio sexual na relação entre marido e mulher. Por isso é importante ressaltar que o sexo em si não é pecado, mas é pecado aonde esse sexo e como esse sexo é concebido. Fora do casamento, sim. Por quê? Porque o sexo é um presente para o casal. E você não pode abrir o presente antes da festa do casamento. Antes da festa do casamento. Mas o mundo tem vivido uma libertinagem à busca do prazer, e simplesmente do prazer, vivendo uma vida sexual pecaminosa. E isso vai mostrar lá na pesquisa anterior, que um número gigantesco de pessoas que eram cristãs estavam tendo suas relações sexuais antes do casamento. Vivendo dois princípios, ou abandonando o seu princípio e o seu valor de intimidade com o Senhor nosso Deus, por causa das questões pessoais e interpessoais. Ah, mas pastor, ela me forçou. Ou pastor, ele me forçou. Forçou o quê? A você abandonar o princípio do teu Deus? É você que decide. Eu que decido. Somos nós que decidimos. O pecado bate à nossa porta, cabe a nós dominá-lo. Cabe a mim e a você a dominar, para que nós não venhamos cair no pecado do sexo pecaminoso. Da mesma forma, aqueles que são casados não podem ter suas intimidades com outras pessoas. Por quê? Porque é entre duas partes, é entre marido e mulher. E toda concepção fora disso é pecado. Toda concepção fora disso não agrada ao Senhor. Mas é uma deturpação, é um pecado que bate a porta sempre. Eu ouvi um relato de uma pessoa, de uma mulher, que casou. Primeiro começou a namorar, a pessoa não era da igreja, não era cristã, mas começou a vir para a igreja, e começou a frequentar a igreja, começou a declarar a fé cristã, fez a classe de catecúmenos, fez sua profissão de fé, batismo, e esse casal veio a conceber núpcia, veio a se casar. Ao sair da festa,
já após o casamento, estavam indo para o hotel que elas iam ficar, que era um pouco distante, e aquele marido, ali ainda, né, marido, olha para a sua esposa, a noiva, né, e fala assim: olha, eu fui crente até hoje, frequentei a igreja até hoje, e estava com você até hoje na igreja. A partir de hoje eu não piso mais o pé na igreja. Não sirvo mais o Senhor Jesus. E aí? E aí você vai ter que me obedecer, porque eu sou teu marido agora. Aquela moça fica assustada, fica impactada, e na altura do campeonato da viagem, ela fala: você pode pedir para... você pode parar no posto, precisa ir no banheiro? Ela para no posto, vai para o banheiro, liga para o seu pai e pede para o pai ir buscar ela, porque ela não ia conceber ou ali dar sequência ao seu casamento, porque o casamento ainda não havia sido consumado. Porque juridicamente o casamento só é consumado após a relação sexual. Prova disso que houve uma anulação, ela não se tornou uma divorciada, mas houve uma anulação porque a concepção do casamento, até juridicamente, não foi concebida. Anulou-se o casamento. Mas olha só que mulher que teve uma sabedoria, né, divinamente instruída pelo Senhor, é claro, a não conceber as núpcias com esse homem. E eu fiquei assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: essa mulher é de coragem, falar a verdade. Depois da festa do casamento, de todo mundo ver de véu grinaldo na frente de todo mundo, estar disposta a passar pela vergonha e humilhação de o casamento não dar certo. Mas olha que decisão. Será que nós tomamos decisões também pautadas na verdade, no amor do Senhor Jesus Cristo sempre? Isso deve ser a nossa verdade. O que você está disposto a fazer, que você quer tanto, está disposto a desobedecer à ordem divina? Tem gente que quer tanto se autorrealizar com os prazeres dos homens, que não se importa com a palavra do Senhor nosso Deus. Não se importa com o que Deus disse. Não se importa com o que Deus planejou, o que Deus quer. O que eu quero é me autorrealizar. Ser aceito, ser amado. Não importa os valores que eu tenho que passar por cima. Não importa se eu tenho que desobedecer a Deus ou não para obter isso. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 9, fala assim: porquanto que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio, e cada uma o seu próprio marido. Olha o que ele vai trazer de forma muito, muito clara. Olha, não é para você ficar tendo relações sexuais ilícitas fora do casamento, mas você tem a sua esposa, e a mulher tem o seu marido. Não é para ficar de festinha, porque no casamento há um compromisso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tenha poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aqui aos carrascos, né? Aqueles que querem não dar, ou apenas querem olhar para si, mas ele tem que olhar que o corpo dele também é da esposa, e que ela tem domínio sobre ele. Isso aqui é mútuo. Não é apenas de um lado, mas é mútuo. Há uma concepção mútua. Não vos priveis uns ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo,
para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que ele está dizendo? Olha, você pode viver sozinho, sem ter as relações sexuais? Então, viva sozinho. Se você não consegue, então case. Mas não fique de aventuras, de correr atrás do vento, simplesmente atrás do vento. Não consegue? Case. Consegue? Fique sozinho. É bom. Mas tenha uma vida de santidade com o Senhor. O princípio é a tua vida de intimidade com o Senhor. Porque se você sozinho, você não consegue ter vida de santidade, fica pecando, ou saindo do plano do Senhor Deus, então case. Case e tenha as suas intimidades, suas relações com a sua esposa, com o seu marido. Viva, suprindo essa graça do amor do Senhor Deus. Concluindo, por que acha que existe o divórcio em nosso meio? E aqui, essa prática de 25% entre católicos, evangélicos e pessoas sem religião, deve mexer com a nossa vida, deve mexer com o nosso, como nós vivemos igreja. É certo que essa pesquisa não está envolvendo apenas os evangélicos reformados, que têm princípios e valores de forma mais contundente e ao senso de capacitação e de cuidado pastoral mais intenso, mas como também envolve igrejas como a da terceira onda, que é universal, Reino de Deus, da graça, e essas igrejas que não têm princípios e valores tão estabelecidos de forma contundente à família, mas que uma grande parcela de famílias que vivem ou que se divorciam dentro das igrejas reformadas, isso é grande. Mas por que isso? Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. E se nós não cuidarmos da nossa família, do nosso casamento, isso irá se acabar. Se você não cuidar do seu casamento, o divórcio pode bater na tua porta. Esse fato é claro. Se você que é jovem, você que é velho, já estou calejado, eu já passei por todas as dificuldades da vida, o índice de divórcio das pessoas idosas aumenta. Crises existenciais surgem. E não é incomum encontrar em países de primeiro mundo, por exemplo, homens que chegam lá ao seu sessentão lá, aposenta, compra uma Harley Davidson, compra uma jaqueta de couro, faz uma águia atrás dela, desenha uma águia e sai, estrada fora, deixando família, abandonando tudo. Esposa, filhos. Vai viver uma vida de liberdade. Vai viver uma vida de liberdade. Mal sabe esse que existe ali na frente um caçador, uma espingarda bem afiada, que geralmente costuma dar tiro em aves, em águias que estão voando na beira da estrada. Mas muitos hoje também, não só no país do primeiro mundo, mas têm vivido uma crise de identidade. E que nós devemos cuidar de forma muito clara. Prova disso, nós temos o encontro de casais com Cristo, que acontece 2 vezes ao ano, e que existe uma demanda muito grande. 36 casais
passam pelo encontro de casais cada evento. Ah, mas não tem 36 casais na nossa igreja. Não tem, a grande maioria não é nem da nossa igreja, de pessoas de fora. Mas se você olhar, mais de 70 casais passam todo ano na nossa equipe de encontro de casais com Cristo, sendo tratados. E se tivesse 100 vagas, teria 100 pessoas, ou 100 casais. Porque muitos casais não conseguem ir porque não tem vaga. Não tem vaga. Por quê? Porque o casamento é uma questão de tratar, de cuidar. E se você não cuidar, irá acabar. Cuide, alimente, sustente a sua vida matrimonial. Mas cuide com carinho, com amor. Porque casamento, ele deve ser, na medida primária, um só. Só um casamento. Até que a morte os separe. Esse é o princípio. Esse deve ser a verdade que nós temos e devemos caminhar sempre. Busque a palavra, busque o amor do Senhor, busque essa verdade do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos orar pedindo a Deus o cuidado e a orientação dEle para nossas vidas e para nossos corações, e pedir que Ele venha nos ajudar a viver um casamento feliz, uma vida feliz, e não apenas um casamento. Mas se você não tem outra opção, arrume o teu casamento, reforme o teu casamento, trate o teu casamento. Foi essa a esposa que Deus lhe deu, foi esse o marido que Deus lhe deu, então cuida dele, cuida dela, ame ela intensamente. Falar que ama não dói, não machuca, mas cuide como uma joia preciosa, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude. O mundo é mau, perverso, tem procurado deturpar valores maravilhosos do Senhor. E muitas vezes o mundo tem tido êxito nos valores cristãos, valores dentro da igreja, para o teu povo. Peço, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, nos guardando, nos fortalecendo, suprindo as nossas necessidades. Peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, uma intimidade tal que venha impactar nosso casamento, impactar relacionamento entre marido e esposa, entre esposa e marido. Livra-nos, ó Pai, das setas do diabo, mas livra-nos, ó Pai, do querer pecaminoso do nosso coração. Ó Deus, não permite que nós venhamos ceder às tentações, ao mal, mas que nós venhamos permanecer firmes no Senhor e para o Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, e que nós venhamos cumprir os teus planos e propósitos. Nos ajuda, Pai, como igreja, a viver o teu melhor, e a pregar, ó Deus, o teu melhor, e anunciar o melhor do Senhor para as famílias que estão à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai.